Olá pessoal, iniciando mais um Dr. Maromba e hoje convidados para lá de especiais. Dois grandes fisiculturistas que tiveram uma carreira muito proeminente no esporte e hoje, já na aposentadoria, estão norteando grandes atletas aqui da cidade, sendo sempre grandes exemplos. À nossa direita, o preparador físico e também empresário Silvio Guimarães e à esquerda, a Silvia, também atleta de fisiculturismo. E os comentários sempre do Beto Stallone, nosso preparador físico e também participante aqui de todas as edições. Pessoal, gostaria que vocês começassem se apresentando um pouquinho, falando um pouquinho da história de vocês, como que foi o fisiculturismo na época e a trajetória até hoje. Começando pelo Silvio, o que você tem para nos contar, Silvio? A minha trajetória foi difícil, porque na minha época não tinha técnicas avançadas de treino, não tinha equipamentos avançados como tem hoje. Então era mais rústico, né? Mais bruto os treinos, era mais pesos livres, que de certa forma ajudava bastante também o aspecto de hipertrofia. Mas você deixava de isolar certos músculos porque não tinha um equipamento adequado. E a questão também da alimentação era bem básica. A alimentação era proteína, era carboidrato, era arroz, era mandioca, era o feijão, era batata. E não tinha suplementação. Por exemplo, o whey, em 85 eu lembro que veio uns mormons dos Estados Unidos e ele tirou dentro da mochila dele um folder e mostrou um monte de suplemento. Ele disse: onde que eu encontro esse suplemento aqui? Era a primeira vez que eu estava vendo o folder de suplemento, nem sabia que isso. Os olhinhos fez assim. Então, e aí ele falou: pô, isso aqui é whey, isso aqui é proteína, isso aqui é carboidrato, isso aqui são vitaminas, multivitamínico, um potão assim de multivitamínico, com 1000 cápsulas, sei lá. E aí eu, tipo, diante daquilo, cara, fiquei assim perplexo, né? Que nós não tínhamos nem sequer levedo, na época, levedo de cerveja em comprimido. Usei muito. Depois dessa época começou a vir em comprimido, ele vinha com uma rebarba, ainda que às vezes engasgava. Então a gente tomava antes o levedo em colher mesmo. Tomava ele em colher, um copo de água atrás, né? Mesmo assim, às vezes se afogava. Então foi uma trajetória assim, bastante difícil. E a gente só superou tudo isso, só venceu tudo isso, porque a gente tinha determinação, tinha garra, vontade, amor para chegar onde que a gente queria chegar. Eu lembro que aos 12 anos minha mãe me perguntou: filho, o que você quer ser quando crescer? Eu imediatamente disse: mãe, eu não sei exatamente o que é, mas eu sei que vou viver do esporte que eu praticar. Com 17 anos, não, com 18 anos eu já era instrutor do Califórnia, eu vivia já do esporte que eu praticava. 18 anos? Com 18 anos. Pô, Califórnia é antigo então, né? Califórnia é antigo, Antigo, né? 79. Dr. Santarém, que fundou o Califórnia. Grande Santarém, né? Voltado já, veio a ideologia dele, né? A mentalidade dele. Ele já fundou o Califórnia voltado com exercícios terapêuticos. A intenção dele era sempre trabalhar com exercícios terapêuticos. E toda a pesquisa dele até hoje, dentro da USP, né? E a Biodelta, que ele faz, em São Paulo. trabalhando em cima do exercício terapêutico. Dele. Então eu tive a oportunidade de, quando eu entrei no Califórnia, com o Sandoval, que era sócio do Dr. Santarém, tive a oportunidade de aprender muito, muito ali com eles. E pegar esse início, né, que deu o Instituto Califórnia. Pena que hoje não tem mais. Instinto. Silvio, fala um pouquinho para nós da sua história, da sua trajetória e como está sendo os dias de hoje. Então, eu comecei na mesma época que o Silvio, né, na Califórnia. Eu, na verdade, era massoterapeuta e eu pesava 49 quilos. Então, quando chegava na hora de pegar as clientes maiores, eu sofria muito. Então, a minha parceira falou: vai fazer uma musculação que você vai desenvolver um pouquinho mais de força e tal. E eu entrei no Califórnia, fiz a matrícula. E
entrei para esse mundo que o Silvio acabou de falar, o Dr. Santarém, o Sandoval, que eles viviam voltado para isso, né? Na época a gente nem falava fisiculturismo, era modelagem física, lembra? É modelagem, hein? Modelagem física. Então, assim, o Califórnia foi o berço, né? Praticamente. Tinha algumas academias, mas não eram, assim, vistas, né? A Califórnia era maior. E ali eu comecei a tomar gosto pelos treinos. Comecei a ganhar um pouco de massa muscular naturalmente na época. E aí o pessoal já começou ai, por que tu não compete? Nossa, tem um físico legal e tal. E a gente sempre com um pouco de medo, porque era uma coisa muito desconhecida, como diz o Silvio, a gente não tinha informação. Então, as informações que a gente tinha era que aparecia ali, com o pessoal comendo banana e jogando ovo cru dentro do E liquidificador. nessa época, tinha que idade nessa época? Eu tinha 26. 26? 26 anos. Já era mãe, já tinha 2 filhos. Aí já tinha as competições já acontecendo? Já tinha as competições. E qual que era a federação na época? Era a... IFBB? IFBB. FB? IFBB. Ah, legal. Federação Catarinense de Musculação e Fitness. Legal. Filiada à FBB. Filiada à FBB. E daí aconteceu um campeonato estadual e aí a gente acabou todo mundo indo para assistir. Aí eu me encantei, né? Me encantei com o palco e tal. E comecei a treinar para competir também. E conciliando trabalho, família e as dificuldades, a gente tinha muito pouca informação. A gente não sabia praticamente nada. Para nós era só treinar, achar que treinar era o suficiente. Então, era carga e carga e carga, né? Ovo cru, ovo cozido, sardinha em lata, o que dava para comer que a gente achava que ia ajudar, né? Mas quanto a, como diz o Silvio, a suplementação, a gente não conhecia nada. Aí começou a aparecer proteinato de cálcio, aí vinha o pessoal, os meninos que viajavam para os Estados Unidos, traziam aquele da Twin Lab, aquele aminoácido escuro. Minofu. Aminofu. Nossa, aquilo quando chegava parecia que tinha chegado um pote de ouro. Não tinha informação, passava na banquinha de jornal para ver se chegava aquelas revistinhas da Muscle Fitness, né? E tentava traduzir quando derem. E assim foi indo. A gente foi indo. E aí começou a aparecer as primeiras competições. Eu até coloquei uma foto da minha primeira competição bem legal, assim, sabe? Não tinha um músculo no corpo. E eu fiquei encarnado. Eu digo, não, eu vou conseguir. Eu vou chegar no Catarinense. Porque a gente fazia os regionais e depois... E foi onde? Primeiro aqui em Joinville, não? O primeiro foi em Joaçaba. Em Joaçaba? Ou Blumenau. Acho que foi Joaçaba. Frio? Que você participou? Acho que foi Joaçaba. Joaçaba. Meu... O Tubarão. Olha, tem umas histórias, gente, pra contar. Que eu vou contar pra Teve vocês. Tubarão também. Teve Tubarão, Joaçaba, Blumenau, Florianópolis. É tudo regional. Até chegar no Catarinense. E aí a gente já sempre ficava primeiro, segundo, terceiro, primeiro, segundo, terceiro. E aí tem potencial, né? E continuei. E cuidando da casa, dos filhos, trabalhando e foi. E tentando adquirir informação. O Dr. Santarém trazia aquela base pra gente, né? Que ele instruía a gente na alimentação, nos exercícios e ali foi indo até que a gente conseguiu chegar no âmbito internacional. Legal. E naquela época havia algum patrocínio, algo assim? Era tudo por conta do atleta? Tudo por conta. Até hoje ainda é muita gente por conta. Patrocínio. Patrocínio, né? Isso é uma parte que dificulta muito esse esporte ainda nos dias de hoje, né? Sim. Tem uma dificuldade porque mais os nesse É ainda uma característica muito forte no Brasil, essa questão do patrocínio, né? Porque as empresas aqui, eu vejo, é meio cultural, eles não têm essa cultura de valorizar, de patrocinar, de apoiar. O esporte, né? O esporte. Principalmente, Você vê que quando isso surge, já é porque o atleta está lá no topo. Daí vem a empresa e quer patrocinar. Mas ninguém apoia no atleta do Na início. base, né? A base. Cara, você tem potencial. Então, cara, tem potencial, vou patrocinar você, para você chegar lá no teu auge. Não tem isso. Entendo. Infelizmente, isso é cultural no É Brasil. cultural. Mas eu vi, como eu falei, você sabe que eu acabei de vir dos Estados Unidos, fiquei 5 anos e meio lá. Eu vi bastante dificuldade lá também com alguns atletas. Eu acho que existe uma classe, talvez, uma minoria, que consegue patrocínio. Lá também não tem muito essa cultura, não, pelo menos nos estados que eu morei.
sabe? Acredito que um pouco também é porque é um esporte caro, né? Você manter um atleta em alto Exatamente, rendimento de é um alto investimento nível é alto. difícil. E o retorno para o patrocinador também não é tão expressivo, né? Talvez esteja mais voltado a Porque se isso. trata de um esporte que é só você, né? Não é um esporte Exato. coletivo, em que 12, 11 caras vão carregar a tua marca nas costas, né? Exatamente. Ali você só, ainda quando você vai aparecer para todo mundo, você está de suga. Não tem onde Não botar a tem, marca. não tem onde colocar o nome. Muitas vezes, né, comparando para o pessoal de casa, para manter um atleta no alto nível, hoje o investimento seria para manter sei lá, dá para você patrocinar um time de futebol com algumas coisas em detrimento a um atleta apenas, né? É um investimento Exatamente. muito pesado. É muito caro. É muito caro. Isso é verdade. E na época a gente fazia, como diz o Silvio, por amor, e investia o que podia e o que não podia. Muitas vezes quando eu comecei a competir fora do Brasil, eu financiava as passagens, eu fazia rifa, eu vendia coisas que eu tinha para poder viajar. E graças a Deus eu tinha alunos de personal que eram pessoas que tinham poder aquisitivo e que muitos me ajudaram, sabe? Então eu devo muito aos meus alunos que me ajudaram bastante. Mas se fosse só por minha conta, cheguei a ganhar patrocínio de algumas empresas, mas era bem irrisório. Não conseguia cobrir as despesas que eu tinha. Uma parte também que fica um pouco pesado para o atleta é que se investiu, treinou, se dedicou, venceu o campeonato. A remuneração era tão pequena e hoje ainda continua Na sendo. nossa época não tinha. Pois é, na época nem tinha, então. Uma medalhinha, Era uma quando medalha, ganhava um troféu, ia para casa, ficava feliz. da vida. Feliz. Só para satisfazer o ego mesmo. Exatamente. Não, mas ele é um amor pelo esporte mesmo, né? Na verdade a gente foi os pioneiros, né? foi A os gente foi os pioneiros, pioneiros. foi. Fomos os pioneiros, os que tiveram coragem de ir. É. E aí começou os catarinenses, depois os brasileiros, e a gente começou a sobressair. E daí começou a aparecer as vagas. Só que na época, hoje em dia é muito fácil você ir para fora. Você compete num campeonato lá, fica classificado, você vai. Na nossa época, a gente tinha que atingir uma pontuação de não sei quantas vitórias para poder ganhar um convite para poder ir para fora. Pra fora. Participar do Mundial Era muito difícil. Muito difícil. Como é que era esse acesso? Isso pode deixar mais claro para nós, para o pessoal entender? O acesso Acesso do atleta nacional para conseguir uma vaga para competir no Ele exterior. tinha que passar por todo. Na época hoje está muito mais fácil. Hoje você não precisa competir no regional, você simplesmente vai lá, participa de uma competição que já te classifica para outras competições, digamos assim. Na nossa época não, você tinha que ganhar os regionais, tinha que ganhar o estadual. Do estadual você ia para o brasileiro, você tinha que ganhar o brasileiro, daí tinha que ganhar o sul brasileiro, né? E aí ganhou, daí ia para o Ibero-Americano. Ganhando o Ibero-Americano, você automaticamente se classificava daí para o Mundial. Era complicado. Isso também, se você estivesse dentro de um padrão que eles considerassem que, não, você pode ir para o Mundial pode ter condições de ir. Porque se estivesse num padrão... Mais ou menos você não Também ganhava. não- Eu não vi iria. casos de meninas que ficaram em terceiro lugar irem e a menina ficou em primeiro, não. Porque eles queriam aquele padrão de físico que a que ficou em terceiro. Porque o fisiculturismo ele é muito subjetivo. Isso depende do gosto do juiz, né? Eles seguem nas regras, mas aí um cabelo, hoje em dia pelo menos também já é assim, né? Um cabelo melhor, um biquíni que chama mais atenção, uma postura de palco, não sei o quê. Às vezes o físico não é tanto, mas é muito subjetivo, depende de cada pessoa que está julgando ali. E é meio geográfico, né? Até Uma a região questão do simples, conhecimento. região muda um Exatamente. pouco, né? Conhecimento dos árbitros, né? Porque Também. quando você ia para um campeonato ibero-americano, por exemplo, os árbitros eles têm que ser tudo internacionais, eles têm que ter conhecimento internacional. Então, ele tem que estar por dentro do padrão, exatamente. Mas organizava, por exemplo, no Rio de Janeiro, um campeonato ibero-americano. A maioria dos árbitros não eram internacionais. Então, como a Silvia falou, chegava, batia de frente ali que, esse shape ali eu gosto mais, né? É da minha preferência. Então, acabava não julgando exatamente pelo perfil que era dentro dos padrões, das regras de julgamento, e sim pelo interesse pessoal da pessoa de
Não julgavam com imparcialidade. Às vezes era amigo, às vezes... eu já vivenciei isso também. Era amigo, treinador do fulano. Ou naquela época, mas depois, né, isso já nos anos 90, acontecia muito. E daí já tinha Integral Médica, já tinha aquela Nutelatina, tinha umas competições assim de marcas de suplementos, que já tinham os suplementos. E normalmente a Integral Médica que patrocinava os campeonatos brasileiros, alguns campeonatos paulistas ali no Rio de Janeiro também. E o atleta que era patrocinado por ela, ele tinha que ganhar. Era praticamente isso. Estou abrindo aqui, mas era categoricamente infalível, né? Se fosse patrocinado por eles e eles estavam patrocinando o evento, tu ia ganhar. Teve um atleta... Já era uma competição de cartas marcadas, praticamente. Exatamente. Isso, né? Teve um atleta... Você tinha que estar absurdamente melhor que o outro, assim, sabe, incontestavelmente, se tivesse algum ponto que fosse o que tinha patrocínio levava. Um atleta que foi o Anselmo. Anselmo um potencial muito bom. Ele me procurou no evento brasileiro. Eu comecei a fazer a preparação dele para ir para o brasileiro. Ele morava lá em Curitiba. Levei ele para o brasileiro, ele nunca ficou tão bem. Nossa, estava bem, assim, lindo. Porque ele era grandão, ele se não o maior atleta, acho que já teve, assim, no Brasil. O bicho era gigante, grande. Só que ele errava na dieta, né? Só que a dieta dele e as coisas aradas que ele tomava era assim... Cara, até coisa para porco isso tomava. Né? E tinha qual altura o Anselmo? O Anselmo ele tinha acho que 1,72, se não me engano. Acho que ele chegou a pesar quantos quilos naquela época? Lembra assim? Ele chegou a pesar 128. 28? Por aí. Para essa altura é muito peso. Não, ele era grande. Ele era muito. E aí ele foi, e ele era para ganhar, só que, não vou citar o nome da pessoa, que era patrocinado pela Integral Médica, e que a Integral Médica estava patrocinando o evento do Campeonato Brasileiro. E ele ganhou. Aí foi uma surpresa, porque estava assistindo já e tal. Beleza, tudo bem. Cara, não tem o que discutir. Os árbitros deram você o segundo, deram o primeiro, não tem o que discutir. Recebe com humildade, né, quem está assistindo sabe quem é. Sabe quem foi o vencedor. O que o Anselmo fez? Ele pegou o troféu, na hora que deram o troféu do segundo lugar, ele pegou, deu com tanta força do chão, do palco, cara, que espatifou, aquilo voou caco para cima dos árbitros. Cara, ele foi suspenso. Ficou pé da vida, cara. Eu tava ali no palco, peguei e subi. Foi suspenso e ficou marcado. Mas eu já vi umas competições hoje em dia que acontece já, que atleta já fez isso. Mas não dá pra fazer, tu tem que aceitar, virar as costas, agradecer. Ele era muito impossível. Achar que tá feliz e vai embora. Só que naquela época, como eu falei, era muito difícil. A gente não tinha acesso à informação nenhuma. Essa geração de agora, eles estão ganhando tudo de mão beijada. A gente tem médicos para ajudar, tudo. A gente tem nutricionistas, né, que são formados nessa área. Nós não tínhamos nada. A gente foi forjado no erro e no acerto. Mas eu acho assim, o pouco que vocês sabiam na época, vocês fizeram muito. Fizemos muito. O físico do Silvio na época, tu vê. Era absurdo. Tu pega aquelas imagens lá na revista, aquelas fotos que tinha lá, as imagens que não era imagem HD, nada, né? Tu via as fibras do Silvio naquela época. Sim. Hoje em dia a galera tem tudo, e não consegue ficar. Fazer... Eu fui uma das primeiras brasileiras que foi pro Mundial com glúteo fibrado. Eu acreditei quando eu vi no espelho de manhã, quando eu levantei para ir para pesagem, eu tava fibrado. E qual que era a tua categoria, Silvia? A minha era figure. Ah, legal. A divisão na época das categorias era um pouco diferente da de hoje, né? Sim. Uhum. Como que funcionava na época? Era por altura. Né? Na NABA era por altura e na FBB era por peso. E tinha a fitness, né? Tinha fitness que eu competi também. Quando você começou... Na verdade eu comecei como fisiculturista,
né? Então eu competi. Ah, é verdade. Competia com a Eu Carla. competi, ganhei o catarinense, aí fui pro brasileiro em Curitiba. Quando eu cheguei em Curitiba, eu entrei dentro do vestiário, eu vi umas aberrações e eu falei assim, eu não quero isso pra mim. Eu respeito muito, porque eu sei a dificuldade de ter chegado naquele ponto que elas chegaram. Mas, assim, se entrasse no vestiário dos meninos e das meninas, seria a mesma coisa. Então, eu sempre procurei, o Silvio tá aí, sempre procurei preservar muito a característica feminina, sabe? Então, eu disse, não quero isso pra mim. Aí entrou a categoria fitness, que era uma categoria que você apresentava o físico, mas você tinha que apresentar também coreografias com dificuldades de Uma ginástica. ginasta olímpica. Como é que tu fazia, Silvia, para apresentar, sendo que no final tu tava no limite da dieta, né? Nossa, era muito difícil, difícil. né? Foi a pior fase, assim, porque eu tinha que treinar no ginásio Ivan Rodrigues os saltos, as dificuldades, né? Aham. Tinha que treinar a musculação, tinha que treinar a coreografia e ainda dar conta de academia, filho e barará aquela vida toda. Gente, foi Se virar nos difícil. 30. Me E virar sem nos poder dar uma 30. câimbra no palco, né? Eu tive dança. várias. Tem, né? Aí tive muita lesão, porque eu já tinha 30 anos. Então eu já não tinha aquela elasticidade. Eu tive muita lesão. Inclusive tive que fazer uma cirurgia nesse cotovelo por causa de uma lesão de um mortal que eu fui dar e eu fiz mal feito. E aí o médico falou pra mim, você não pode competir. Eu falei, eu vou. Não, você não pode, você luxou teu cotovelo. Não, eu vou. Passei a mão, o que eu vou fazer pra ninguém notar que eu tô, né, de bandana aqui, de... Como é que é o nome? Esqueci. Tensor. Tensor. É. Tensor. Eu peguei minha fantasia de policial, porque a gente fazia as apresentações com características, né? Como é que é? Fantasiada. Coloquei um cap. Só numa fantasia. Coloquei um cap, coloquei um top preto, coloquei um shortinho de couro, aí coloquei joelheira, cotoveleira, luva e fui. E fui e ganhei. Mas pelo médico eu não teria ganho, não teria ido, né? E daí entrou a categoria figure na NAB. Eu estava fazendo um curso lá em São Paulo de especialização de técnica e movimentos. Aí o doutor, o professor Fábio Gianola chegou para mim e falou assim, você tem o físico perfeito para essa categoria nova que está entrando no Brasil. E eu falei, opa, precisa ficar pulando de novo? Ele falou, não precisa pular, não precisa saltar, não precisa se esticar. Então eu vou pegar essa categoria, vamos ver, vou estudar ela. Tem algum material? Ele me passou o material, eu estudei. Perfeito. Fitness, pequenininha, porém bem definida, né? Aí comecei a me preparar para ela. Se fosse comparar hoje, Silvio, seria similar a uma wellness, algo Body assim? fitness. Body fitness. É a Só que categoria da Valine, né? É, a categoria da Valine. Então, a Valine começou comigo. Ah, é? Que legal. A Valine começou comigo. Começou contigo e terminou comigo. É, que massa, a gente boa, né? Ela foi a última competição de fisiculturismo foi comigo, né? Então, Foi legal. que massa. Que legal, Não, né? eu digo, ela começou uma vida de... Sim. Comigo, ela era minha instrutora na Ah, academia. legal. Legal. E, então, voltando ao assunto, daí eu peguei e fui pra categoria. Aí o primeiro campeonato foi em Minas Gerais, classificatória para Mundial. Aí eu fui. Só que cometi um erro no final da dieta, passei muito mal, fiquei muito ruim. Tomei Aldactone. Só que eu não conhecia o Aldactone na época. O Aldactone ele vai fazendo efeito, né? Tardio. E eu tomei aquela porcaria, não fazia efeito e eu paro no Aldactone. Quando chegou na metade do caminho da viagem, eu comecei a passar mal. Literalmente eu cheguei no palco com soro na veia. Mas eu fui. Aí cheguei lá e fiquei em segundo lugar. Aí não consegui a passagem, porque a federação ia dar passagem para quem conseguisse o primeiro lugar, né? E realmente eu estava bem desidratado. Daí eu desci do palco chorando, porque foi muito sacrifício para conseguir. E daí o doutor Fábio Gianola chegou para mim e falou, se eu fosse você, ia por conta. Você vai conseguir. Lá é diferente. Eu falei, será que eu vou? Não vou não, é muito empenho e tal, não sei o que. Voltei para casa, voltei para Joinville, fiquei aqui, chorei, acho que um mês. Daí começaram na minha vida, vai, a gente te ajuda. Eu dava aula na época pro doutor
professor Norberto, dono da Wetzel aqui, né? Ele falou, vou te ajudar. Vamos lá, que tu vai conseguir. Aí fui. Que legal. Fui, cheguei lá, tinha 24 na minha categoria, no Mundial. Tinha umas russas assim que pareciam uns tanques de guerra já. Mas já estavam fora da categoria, porque era uma categoria nova, né? Aí cheguei lá, já fiquei em segundo lugar no primeiro campeonato mundial. Fiquei em segundo. Eu digo que eu perdi porque eu perdi um brinco, aí eu apareci um palco sem brinco. Brincadeira. Não, mas a mulher, ela tava cadavérica. Daí depois ainda foram chamar a atenção dela porque ela tava desfigurada. Mas ela tava muito fibrada. E daí no outro que eu fui, já ganhei primeiro e assim... Depois fui pro Miss Universo, também ganhei 2 vezes, ganhei 2 vezes o Mundial. Aí depois o último foi em Las Vegas, que eu competi aos 52 anos. Sério? Que legal. Ganhei Mundial também. Que legal. Eu ganhei de meninas de 34, 35 anos e eu tava com 52. Isso prova, né, a longevidade no esporte, né? Se é um atleta que se cuida, que segue os protocolos, não exagera, consegue ter uma vida longeva no esporte. O que naquela época não era muito comum, né? Na época de vocês. Eu gostaria muito de ter continuado, mas eu sofri um acidente de carro e fraturei 3 vértebras da cervical. E aí complicou bastante, eu não consegui mais treinar do jeito que eu queria treinar. Então eu ia pra academia treinar e pensava assim, o que eu tô fazendo aqui? Né? Isso aqui não vai adiantar de nada, porque acostumado àquele nível de treino, né? E aí eu, assim, meio que desanimei. E aí me deu uma síndrome metabólica, fiquei toda errada. Porque tu vem naquela... E de repente tu para com tudo, teu corpo enlouquece, né? Agora que eu tô começando a voltar de novo a treinar. Naquela época, Silvia, quantas categorias femininas existiam? Ah, ixi, agora tu me fez uma pergunta aqui. Fala aí, Já Silvio. eram 2, né? Não, tinha mais. Tinha a categoria fitness, né? Que era Nos fitness anos coreográfico. 90, É. Tinha fisiculturismo. Tinha o fisiculturismo. A pesada, que era as há grandonas. categorias, não modalidades. Isso, categorias. Então, categorias aí era por peso, né, no fisiculturismo. Então, tinha a leve, que era até 65 quilos, daí tinha até 70, até 75, até 80, E acima de 85. Só que isso era muito relativo, né? Dependendo do evento, se eles viam que não tinha muitas inscritas, né, para aquela determinada categoria, só tinha uma em cada, eles concentravam e faziam Isso era só muito 2, injusto. por exemplo. Ah, entendi. Faziam uma as mais leve e outras mais Deixar com um número maior de atletas. pesadas. É. E aí era muito injusto, porque às vezes tu pesava 60 quilos e pegava uma de 80. Hoje essas categorias mais pesadas não são muito Não, mais eles até estão divulgadas, tentando né? abolir, né? É porque se a gente for pensar, né, tu transforma uma mulher em um homem, entre aspas, para julgar a beleza feminina, né? Exato. Então onde que Então tá? não Faz tem, sentido. não tem Não faz sentido. sentido, É, né? não tem sentido, isso mesmo. E no fisiculturismo masculino, Silvio, como é que era na época? Tinha essas categorias também, né, de divisão. E a Pantana, que era até 65 quilos, aí tinha até 70, até 80, até 75, até 80, 85, 90, 95, 100, aí 110 e acima, né? E você competia em qual na época? No estadual eu competi até 80. Aqui no estadual, e também fui no brasileiro também, até 80. E daí quando eu saí do Brasil, fui morar lá na Europa, aí eu fui competir até 90. Tá? Eu dei um boom assim de crescimento. E aí foi, meu peso subiu. Quando você foi morar fora, mudou alguma coisa no teu treinamento? Mudou Recursos bastante. ergogênicos, mudou alguma coisa? Mudou bastante, tudo mudou, tudo. Que eu, Podia mostrar eu um pouquinho achava mais? que eu sabia, deixei tudo aqui, porque Entendi. era tudo diferente. Desde técnica de treino, desde alimentação, tudo, uso de suplemento que lá tinha, então eu usava a suplementação correta, certinha, e os usos de hormônios, tudo usando corretamente. E, então, ali o crescimento foi... Lembro que quando eu cheguei lá, em 92, né, eu logo já fui atrás de um preparador físico, né? Aí me informei lá, falei, tem esse cara aqui, ele prepara Mr. Olímpia, ele prepara o Alberto Tomba, que era o campeão mundial já várias vezes de slalom aqui na neve, né?
cara não tinha perna, tinha tronco de árvore, cara. O bicho era muito grande as pernas dele. E aí fui falar com esse cara e ele estava justamente saindo em férias para Sardenha. E daí ele, não, mas eu faço a tua avaliação e faço a tua preparação. Só que daí, só daqui a 4 meses que a gente vai se ver de novo. Beleza. Aí fui lá, ele fez, tal. Paguei, cobrava caro na época. Aí fiz a preparação com ele e segui 4 meses treinando. E ele, nesses 4 meses, não te viu em nenhum Curtindo momento? em férias na Sardenha, não me viu. Aí quando ele voltou, daí marcamos o meu retorno lá. Né? Aí falou, entrei na sala, ele disse, pode tirar a roupa? Eu tirei a roupa. Quando ele olhou assim, ele se assustou, ele disse. Ele Aí ele deu deu um muito berro, crédito né? pra ti, depois quando ele te viu, ele... Aí ele deu um berro, Marco, que era o sócio dele, né? Aí eu percebi, o que aconteceu, cara? O que eu fiz? Aí o Marco veio lá, né, rápido, daí ele... Guarda solo, que bestia, que adventado. Que animal que o cara ficou, né? Aí eu fiquei assim, pô, será que cresci tanto assim? Né? Ele disse que foi impressionante, ele disse, meu desempenho, assim, meu crescimento, assim, impressionante. Ele disse, fora da curva. É que talvez, né, Silvio, você estava já há anos treinando, tinha uma maturidade muscular, Sim. só que a técnica não estava certa. Exatamente, Né? tudo, né? Ali eu ajustei desde técnica de treino, que daí tinha um campeão europeu lá que ele me indicou, porque eu não conhecia o italiano ainda, nem sabia falar italiano, né? Aprendi lá. Aí ele me indicou esse cara, né? Para me ensinar os nomes, mostrar qual aparelho é e tal. Daí a gente começou a treinar junto, daí eu comecei a aprender as técnicas com esse cara, né? E foi muito legal, né? Eu peguei firme nesses 4 meses e assim, lá eles no verão, porque essa época era verão, né? Eles não gostam de treinar, né? Eles gostam de férias, ficar de boa, né? Porque é quente e tal, eles estão mais acostumados com frio. E eu, como vim aqui do calor infernal aqui do Brasil, para mim aquilo lá era refrescante, né? Era o barzinho, aquele calor deles lá era uma brisa para mim, né? Aí eu treinei pra caramba e deu resultado. Aí ele resolveu me patrocinar já e me levar para os campeonatos. O primeiro campeonato que eu fui foi em Rimini, na Itália. Eu participei do campeonato europeu, aí ganhei o campeonato europeu e participei do World Cup, que é tipo um mundial sem categoria, sem nada, tipo um Mr. Olympia, assim, né? Se chamava World Cup. E eu fiquei em segundo lugar, perdi para um búlgaro. Mas até mesmo o cara veio falar para mim, ele disse que era para mim ter ganho, ele disse, porque eu estava muito definido. Ele ganhou por causa do tamanho, a altura, 1,85 m, né, para 1,69 m. E também o volume muscular dele, assim, estava... E aí, dali para frente, eu fui participando dos campeonatos, fiz uma turnê daí de campeonatos, né? Que foi, assim, 15 dias eu participava, hoje ficava 15 dias sem participar, daí voltava, cada 15 dias tinha uma competição, participei de 5, assim, sucessivamente. Cada 15 dias um campeonato? Cada 15 dias uma competição. Nossa, isso é loucura, né? Nem saía da preparação, né? Ficava direto. Nem saí, Eles nem chamam saí. de turnê, né? É. Praticamente você Não dava nem pra comer uma pizza. tem, depois. não tem aquele negócio de sair da dieta e dar uma inchada e voltar. Não tem. É bem desgastante, né? É bem Manter desgastante. o físico Sei que sempre o no último- máximo, né? O último eu estava muito esgotado. O estresse Muito psicológico também é muito grande. A gente também fica esgotado, tanto fisicamente quanto É. emocionalmente, psicologicamente fica bem. É o último que eu competi também, já com 52 anos. Foi a pior dieta pra mim, eu acho que por causa do metabolismo, né? Adiantado, a idade já mais avançada, foi muito difícil. Eu lembro que, assim, os primeiros que eu fiz, qualquer coisa que deixava de comer, né, cortava algumas semanas, já começava a aparecer o resultado. A última foi Bem difícil. bem mais difícil. A idade pesa, né? Vai O metabolismo, mesmo com os recursos hormonais, alimentação,
A suplementação, mesmo assim... O corpo não responde o mais corpo, como respondia antes. Ele dá chega numa certa idade que ele não responde da mesma forma. É possível retardar, né, o envelhecimento, mas não Sim. há como segurá-lo. Não. Ele vai chegar. Ele chega. Ele Eu tô vai com chegar. 62 agora. Eu tô com 62 63. anos. Pessoal, a gente está encerrando o primeiro bloco. No segundo bloco a gente vai falar um pouquinho sobre recursos ergogênicos da época e da atualidade, como que era feita a alimentação dos atletas na época e na atualidade, e como que está sendo essa fase da aposentadoria dos nossos convidados.